Olá, eu sou Shirley Fernandes, estudante do 4º semestre de Direito, e o tema de hoje é Registro não autorizado de intimidade sexual. É cada vez mais comum o envio de nudes pelas redes sociais. Porém, desde dezembro de 2018, o registro não autorizado dessas imagens passaram a ser crime. Basicamente, o que leva uma pessoa a uma perversão sexual é um sentimento profundo de inferioridade, de menos-valia, de incapacidade, que também pode perfeitamente se projetar sobre a área sexual. O artigo 216-B veio para preencher uma lacuna deixada pelo artigo 216-A. Vejamos o que diz esse novo artigo. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, incluído pela Lei número 13.772, de 2018. Olha só essa história. Um homem dentro do metrô de São Paulo chamou a atenção de um passageiro. Ele se comportava de forma estranha dentro do vagão. Parecia um assédio, mas não tocava nas vítimas. Os seguranças foram alertados e descobriram que ele usava uma estratégia para fazer imagem das partes íntimas das mulheres. O mecanismo criado pelo homem que filmava mulheres do metrô funcionava da seguinte maneira: ele instalou uma câmera no tênis, a lente ficava na ponta do sapato, numa abertura. Essa câmera era alimentada por uma bateria que ficava na meia. O homem que gravou as imagens não foi preso em flagrante. Como tinha residência fixa, foi liberado sem pagar fiança, como prevê a lei. A pena para esse crime é considerada baixa, haja visto que, se o réu for primário, ele será beneficiado pela Lei 9.099, no artigo 44, a Lei de Transação Penal, que diz o seguinte: as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, parágrafo 2º, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Existem medidas cautelares que está à disposição, né, da autoridade policial para que a diligência tenha continuidade. No entanto, já há uma grande evolução, pois, havendo uma reincidência desse réu, ele não poderá mais ser enquadrado no artigo 44, além de que essa condenação ela abre um pressuposto de uma futura ação de danos morais. A vítima, uma mulher, estava em um supermercado fazendo ali compras quando ela vai buscar um produto em uma prateleira mais alta. O homem então aproveita este momento, a mulher que está aí de vestido longo, mas isso não foi o suficiente para impedir, né, a ação desse bandido safado, tarado. Ele então coloca ali o celular por baixo do vestido, tira uma foto, tudo dura em torno ali de 10 segundos. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para esta ocorrência. Um homem foi preso em flagrante, encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia de Taguatinga Centro, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. E para entender um pouquinho melhor esse crime, vamos para alguns pontos importantes. Esse crime ele não permite a modalidade culposa, o que significa dizer que o simples fato de produzir esse material sem que haja o consentimento de todas as partes envolvidas já implica em crime. E aí, por falar em consentimento, se o ato for consentido por todas as pessoas envolvidas, não há do que se falar em crime. Por outro lado, basta que apenas uma das pessoas não tenha o conhecimento daquela imagem ou daquele vídeo para que seja concretizado o crime. Outro ponto importante é o caráter íntimo dessas imagens. Sendo assim, se a imagem for produzida em algum local público, também não há do que se falar em crime. E o parágrafo único diz que da mesma pena incorre quem realizar montagem, incluindo uma pessoa em ato sexual, libidinoso ou em cena de nudez. De fato, um absurdo o fake news e o nível que atingiu a ponto de agredir a minha família, agredir a mim pessoalmente, com situações de modificação de imagens, e por isso nós tomamos medidas judiciais no plano criminal
Primeiro, solicitando um laudo de um perito judicial. Depois, as medidas também de ação criminal para verificar quem foi o responsável por isso. É importante a gente entender que a sensação de ver a intimidade sexual do outro sem ser visto gera uma sensação de poder. E é essa a sensação de poder que hipnotiza o perverso e que faz ele ficar preso a ela.